Fala-se tanto em criatividade, né? Nós podemos assegurar que as nossas organizações, vamos nos limitar no Brasil e depois um pouquinho aqui no nosso estado, talvez na Baixada, elas são abertas a trazer exatamente o tema e estratégias, metodologias diferentes para trabalhar? Vamos começar primeiro agora com a Maria da Glória. Depois nós vamos passar para o André. Boa noite, uma honra estar aqui com vocês, né? Mais uma vez a gente poder estar aqui no protagonismo e conversando sobre um assunto tão importante que é a criatividade. Falar das empresas, se elas estão criativas, né? Elas têm noção, elas têm visão que a criatividade é essencial, que hoje é uma das habilidades que mais se procura, né? Uma das soft skills de que mais se procura no homem. Só que no momento que se entra dentro da cultura das organizações, se vê ainda que muitas delas estão estagnadas. Elas têm medo de saírem da sua zona de conforto. Porque criatividade gera muitos processos que a gente vai falar um pouquinho, né, no caminho, né, André? Mas, por sorte, algumas já estão mudando. Algumas estão verificando que existe a necessidade, sim, dessa criatividade, de se deixar o homem ser o que ele é. Porque o homem é um ser criativo. Então, a gente sente que ainda existem empresas que necessitariam dar maior abertura. Mas já temos algum campo um pouquinho maior para se trabalhar. Complementando o que a Maria falou, concordo plenamente. O fato é que, com o advento da pandemia, essa ferida ficou cada vez mais exposta, né, da necessidade das empresas correrem atrás da criatividade. Se você pega, por exemplo, a comparação com o microempresário e deu uma lição de lambuja do que é ser criativo nessa fase de pandemia, as empresas agora, elas com certeza, no mínimo, estão voltadas à atenção. Talvez ainda não tenham os processos estabelecidos e ainda a porta aberta para receber a criatividade, né? Buscar a inovação. Mas com certeza essa é uma pitadinha de pimenta no drink deles que eles vão começar a ter que correr atrás, sem dúvida nenhuma. Lúcia, o microfone, Lúcia, microfone. Um estudo da Califórnia nos trouxe que, além das pessoas se sentirem mais felizes quando são lhe permitidas agir com a criatividade, trouxe alguns que, pelo menos egoisticamente, as empresas deveriam passar a agir. Esse egoisticamente, entre aspas, lógico, né? Que diz o seguinte, que colaboradores que são estimulados à criatividade, eles são 31% mais produtivos e vendem, as empresas, principalmente que precisam vender produtos ou serviços, conquistam até 37% a mais em comparação às outras. Então, antes de passar para o Sérgio, eu gostaria também da posição de vocês. Como que a gente começa a estimular para que os colaboradores participem desse processo? Começo eu, André? Posso? Bom, Lúcia, Maria. Grata. Como a gente fala, para ser criativo, precisa haver uma transparência dentro da empresa, da organização, precisa haver um respeito, a cultura tem que ser mudada, o erro é o aprendizado, não é aquela coisa da punição do erro. Então, para você trabalhar a criatividade, as empresas têm que mudar muito a sua cultura, no sentido de dar autonomia aos seus colaboradores para eles poderem ser criativos. E a cultura do erro, ela tem que mudar totalmente de visão. O sentido de que a hora que eu erro é porque eu estou fazendo, é porque eu estou criando. E deixar essa abertura e dar momentos das pessoas se entrosarem, conversarem e jogarem, como a gente brinca, né, o toró de parpite, né, que é uma coisa muito criativa, que é simples e super criativa. Deixa o homem falar.
né? Deixa o homem se colocar. Então as empresas precisam fazer essas mudanças e, como o André falou, com essa pandemia a gente percebe claramente que já estão se mexendo, a coisa está começando a ter uma comichão, porque está se percebendo que o homem, ele precisa estar inteiro dentro da empresa, e para estar criativo ele precisa estar feliz, como você falou mesmo. E André? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, Lúcia, que eu digo o seguinte, né? O ponto de interrogação é bem mais criativo que o ponto final, né? Isso nos leva para um patamar de um indício do seguinte: talvez o início da saída para a sua empresa serem mais criativa é acabar com a soberba das certezas, né? É você simplesmente não sentar em verdades absolutas que até então o era e permitir esse olhar diferente para o que vem para fora, né? Até porque o perfil do consumidor vem mudando, a gente tem um choque de gerações muito grande, então as verdades que até então eram contadas, hoje elas passam a ser equivocadas. Então, por isso que eu digo, ponto de interrogação no sentido, abra sua cabeça para questionar o máximo possível. Dali você terá mais insumos para começar a ter essas novas conexões e criar processos mais criativos. É a forma que eu vejo.